Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades de todos e das nossas viagens pelo mundo das ciências. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a água. O que é água? A água é o elemento formado por dois átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio, com a composição molecular, então, H2O. A água é o elemento mais abundante que nós temos na superfície do planeta Terra. Cerca de 71% da superfície do planeta é coberta de água. Sendo assim, o planeta deveria ser chamado planeta Água, né? E não planeta Terra. Além disso, no nosso corpo, cerca de até 75% do nosso corpo é água. Ou seja, a maior massa que nós temos é de água. Então, a água é necessária para todas as reações químicas do nosso organismo, para o transporte de substâncias, regula a temperatura corpórea, elimina todas as substâncias tóxicas ou em excesso. Então, essa é a importância da água no nosso organismo. Nós vamos falar então um pouquinho o que é água potável. Todos têm acesso à água potável? De que água, quanto de água potável existe no nosso planeta? A água potável é a água que é considerada própria para o consumo humano e é uma água que não provoca, não causa doenças. Então, será que todos têm acesso a essa água potável, ou seja, uma água própria para o consumo? Sabemos que infelizmente não. Muitas pessoas ainda não têm água tratada ou não têm acesso a uma água livre de poluentes e de contaminantes. Quanto de água potável existe no nosso planeta? Nós sabemos que o nosso planeta tem uma grande quantidade de água. Porém, quando nós falamos a água vai acabar, o que vai acabar na verdade? É a água potável, ou seja, a água que pode ser utilizada para o consumo humano. No nosso planeta, cerca de 97% da água está nos oceanos, ou seja, é uma água salgada. Os outros 3% apenas de água doce, 77% está congelada, a maior parte, 22% de água subterrânea, ou seja, nos nossos lençóis freáticos, suprindo aí as nossas nascentes, e 1% apenas nos nossos lagos, rios e riachos. Então, a quantidade de água doce disponível é muito pequena. E a água é o único elemento que é encontrado nos 3 estados físicos da natureza. Pode ser encontrado no estado líquido, normalmente é encontrado nesse estado, a maior parte do tempo a água está no estado líquido, mas se perde calor, ela passa para o estado sólido, e se ela ganha calor, ela passa para o estado gasoso. E nós temos alguns processos de mudança de estado físico da água. Quais são as mudanças de estado físico da água? A água ela pode passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo nós chamamos de vaporização, que pode ser de duas formas. Evaporação, quando ocorre em qualquer temperatura, não é adicionado calor. Exemplo, roupa secando no varal. Eu joguei água no chão e a água secou. Então, esse é um processo de evaporação. E também de ebulição. Quando a água passa para o estado gasoso, quando é adicionado calor. Exemplo, coloquei a água para fazer café e essa água, ela diminuiu a quantidade. Então, o que aconteceu? Entrou em processo de ebulição. Então, do líquido para o gasoso, vaporização. Ocorre aumento de temperatura. Do gasoso para o líquido, ocorre a diminuição de temperatura. Nós chamamos esse processo de condensação. Então, a água passa do estado gasoso para o líquido. Exemplo, formação de nuvens. A água, se ela continuar perdendo calor, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Esse processo se chama solidificação.
Exemplo, coloquei um suco de uva no congelador para fazer picolé. Passou do estado líquido para o estado sólido. E se essa água do estado sólido ganhar calor, ela volta para o estado líquido. Exemplo, gelo derretendo. Esse processo se chama fusão. E além disso, nós temos a sublimação, que é a passagem direta do estado líquido, do estado gasoso para o sólido, do sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Exemplo, gelo seco. Outro exemplo, pedras de naftalina que desaparecem, aquelas bolinhas de naftalina que elas vão desaparecendo. Então, esse é um processo chamado de sublimação. Na natureza, nós temos o ciclo da água. O ciclo da água, qual a importância dele? Uma questão muito importante aí. Através do ciclo da água, ocorre a renovação da água. Então, águas que eram sujas, impróprias para o consumo, através do ciclo da água, elas se transformam em águas limpas. Porém, o homem, com toda a sua inteligência, ele acaba poluindo a atmosfera e o solo. Então, quando ocorre a condensação, a precipitação e essa água se infiltra no solo, ela está novamente contaminada, está novamente poluída. Então, qual a importância do ciclo da água? Através do ciclo da água, é uma forma natural de recuperação, de limpeza da água. E como ocorre o ciclo da água? A água dos rios, lagos, mares e oceanos, ela vai sofrer um processo de evaporação. Ou seja, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Juntamente com a água de todos os seres vivos que sofrem um processo de transpiração ou evapotranspiração, de acordo com alguns autores, essa água de todos os seres vivos, que passa do estado líquido para o estado gasoso, junto com a água da evaporação, ela torna-se uma água menos densa, porque está no estado gasoso, e tende a ir para regiões mais altas da atmosfera. Quando ela atinge algumas regiões altas da atmosfera, elas vão se condensando e formando as nuvens, sofrendo o processo de condensação, passagem do estado gasoso para o líquido. Quando as nuvens atingem frentes frias ou regiões mais frias ainda, estão carregadas de muita quantidade de água, sofrem um processo de precipitação. E eu vou ter a queda dessa água em forma de chuva, granizo ou neve. Essa água, quando sofre um processo de precipitação, ela pode se infiltrar no lençol freático, se infiltrar no solo, e aí ela vai para o nosso lençol freático, suprindo as necessidades das nossas nascentes, ou ela vai escoar novamente pelos rios e até chegar nos mares e oceanos, voltando todo o processo de evaporação. Então, o ciclo da água é uma forma natural de renovação,